Nós vamos falar sobre as terapias baseadas na ciência ABA, né? Essa ciência tão falada ultimamente, né? Que tantas pessoas têm preconceito muito grande, muitas coisas que acontecem e aí acaba distorcendo muito sobre a análise do comportamento, né? Então, eu queria que o Pedro começasse falando um pouco para a gente, explicando um pouco o que é essa ciência tão poderosa e que muitos ainda têm esse preconceito. Tá joia, Marilice. Bom, primeiro, queria dizer assim, que é um desafio enorme, né, falar, apesar de eu gostar muito, né, sobre esse tema, mas é um desafio enorme em falar em tão pouco tempo, e como eu comentei com a Marilice, quem me conhece, eu sou falante, né, então, mas eu acho que é importante, a gente discutir. Eu gostaria de falar mais a respeito do que ela tem contribuído, do que ficar assim, exclusivamente respondendo às críticas, porque eu acho que esse é um dos problemas, né, que são críticas que ocorrem há muitos anos. Assim, as críticas sobre a análise do comportamento, elas não são de agora, não são novidades, tá? Então, assim, lá em 74, no sobre behaviorismo, Skinner começa o livro colocando lá, acho que são 16 críticas à análise do comportamento. Ele responde nesse livro, né, não só nesse livro, acho que, né, na obra toda dele, e ainda as pessoas fazem as mesmas críticas, né? Eu sempre falo isso, lá em 1953, no livro Ciência e Comportamento Humano, ele faz crítica à punição, né? A punição como um método, a punição como uma proposta, né, de ensino. Ele diz claramente, a punição não ensina, né? Ela não ensina algo, ela não ensina um repertório, né? E ele dedica uma boa parte do livro Ciência e Comportamento Humano, porque ele divide em três partes, que é a pessoa, o comportamento social e a cultura. E um terço do livro ele vai dedicar às agências controladoras, família, religião, economia, escola, como agências controladoras aversivas, e ele faz críticas a isso. Então, assim, se a gente vai ficar respondendo às críticas, a gente não diz sobre nós, né? Claro que é uma oportunidade, entendo, mas a gente também não dá para a gente ficar só rebatendo e não falando sobre aquilo que nós estamos nos propondo. Mas eu estou dizendo isso porque ele foi fazendo muito isso ao longo da vida. Ele diz isso. Tem um momento que ele fala: olha, a minha agenda é uma agenda de promoção de comportamento. A minha agenda é uma agenda de promover melhores, né, condições para o mundo. Né? Então, quando ele fala que é promoção, quando ele fala que é uma promoção, ele está querendo, ele fala, criar as condições para que a gente possa ter uma vida melhor. E ele fala isso várias vezes. Então, estou citando o Skinner, né, mas não que a gente só, né, se pauta nele, mas em função das críticas que já eram ditas aí, né, há muito tempo, e acredito que elas estão muito bem respondidas, não só teoricamente, não só em livros, em artigos ou nas nossas falas, mas melhor ainda, que aí isso tem a ver com a ciência analítica comportamental, demonstrando, né? Então, acho